Senhor nosso Deus, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, para que o Senhor nos conduza nesta palavra e que o Senhor trabalhe em nossos corações, que a obra do Senhor dentro em nós seja edificada para a glória do Teu nome. Amém. Nada mais será como antes. Esta é a palavra. Nada mais será como antes. Diz a palavra do Senhor no livro do profeta Amós, capítulo 3, no verso 7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A Bíblia também diz em Provérbios capítulo 20, verso 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Irmãos, ouvir de Deus é algo que acende o nosso espírito, pois traz clareza, traz certezas, ilumina, acalma o coração e traz para dentro de nós ousadia e fé. Essa semana foi uma semana que tivemos um tempo de mais luz, de maior entendimento. Portanto, se temos maior compreensão das coisas de Deus, haverá também maior confiança que Deus está conduzindo a história. E está conduzindo a história com soberania, com sabedoria, tocando o seu povo, para finalizar o seu plano, para concretizar o seu plano. Deus tem um grande plano para conosco. E nós estamos vivendo agora de uma maneira muito diferente do que vínhamos vivendo. Muito diferente do que vinha sendo a nossa rotina. Mas também agora claramente sinalizando que o plano divino previsto nas Escrituras está avançando. Não tenho dúvida disso, meus irmãos. Enquanto nós oramos, enquanto nós sofremos os reveses desta hora, que tem causado dor e sofrimento, enquanto nós buscamos a Deus, e vamos comparando a visão dos profetas, vamos relendo as palavras do Senhor Jesus, e podemos ter a certeza que entramos agora numa reta de acontecimentos dos dias do fim. Realmente são últimos dias. Fica esse peso em nosso coração de que estamos sendo protagonistas dos últimos dias da igreja na face da terra. Há muitos sinais, há muitos símbolos que estão acompanhando esta hora. Eu tenho respondido algumas perguntas, algumas pessoas. São agora o princípio das dores? Eu não sei dizer se já são efetivamente esses dias, mas no mínimo já encaixou. A ordem já foi dada, a trombeta já tocou, já entrou na reta final e nós não podemos desprezar isto. Nós precisamos ser um povo vigilante, nós estamos apercebidos ao que está acontecendo ao nosso redor e podem ter a certeza. As mudanças impostas por esta crise, pela quarentena, não só pela crise em si, mas por esta quarentena impostas no mundo todo, e especialmente na igreja, são irreversíveis. Certamente, meus irmãos, algo rompeu nas regiões celestiais e nada mais será como antes. Vou repetir, algo rompeu lá em cima nos céus. Quebrou-se o lacre, rompeu-se a trava. E por um único ato soberano, Deus colocou seus soldados enquartelados porque Ele quer falar e Ele vai falar.
Há uma nova ordem na igreja agora, precisamos entender. E Deus já está comunicando isso a nós através dos seus servos, os profetas. Os profetas são os amigos de Deus na terra, os amigos que Deus tem na terra, os amigos que Deus pode comungar e repartir o que se passa no seu coração. E quando Deus quer fazer algo novo, quando Ele se move nos céus, Ele começa a falar com seus amigos na terra. Nós estávamos cercados por uma mesmice, por uma ociosidade que nos dava um certo atrevimento de prevaricar. A igreja na terra estava prevaricando. Vínhamos vendo diante dos nossos olhos estupefatos, coisas acontecendo. De um lado, o mundo avançando em zombaria e escárnio para com o Filho de Deus. E perto de nós, a igreja e sua liderança, praticando um evangelho sem cruz, um evangelho aguado, um evangelho diluído. Uma vida de interesses pessoais, de interesses políticos, econômicos. E o pior de tudo, vivendo sem o temor de Deus. Muitas coisas acontecendo fora da igreja e dentro da igreja, mas o povo de Deus não praticava mais o temor pela presença do alto. Algo terrível, uma tragédia, um mundo sem freio para o pecado e para a blasfêmia, e um povo desprezando o conhecimento de Deus, um povo desprezando a presença de Deus, um povo desprezando a sabedoria de Deus, o Espírito de Deus. Eu vejo que a igreja cedeu espaço aos modismos da pós-modernidade, perdeu o senso do sagrado, não tem mais temor, respeito, reverência. Em grande parte da igreja a gente tem visto isto. Corações dos pastores não têm estado adequados para o Senhor. É certo que muitos se mantêm fiéis, não se dobram ao espírito da época. Por isso são deixados de lado e nem figuram na lista dos convidados mais. Mas a grande maioria está na onda do culto da sensação, do arrepio, da emoção exacerbada, do culto e da idolatria das imagens, dos artistas, as personalidades do mundo gospel, cooptada pela lógica e pelas leis de mercado. Um cenário armado pelo inferno, um cenário carnal, e a obra de Deus fica no pensamento superficial. Esta igreja é legal. É legal porque tem espetáculo. É legal porque tem entretenimento. É legal porque me faz sentir bem. E faz tempo que Deus está incomodado com essa situação, com um grito engasgado, Deus querendo gritar: basta para tudo isso. Basta. E basta é basta. É quando a paciência de Deus chega no limite. Encheu o cálice. É muito estranho dizer que a paciência de Deus se esgota, mas há inúmeras situações na Bíblia em que isto aconteceu, em que Deus não suportou mais e fez uma intervenção. Aquele ponto em que Deus deixa de ser tolerante, que alguma coisa precisa ser feita. E alguma coisa está sendo feita por Deus, meus irmãos. Procure ver a mão de Deus em tudo que está acontecendo. Procure ver o Senhor. Esta crise e esta quarentena vieram para uma interferência de Deus, para interferir e mudar este cenário propositadamente. E podem crer, podem confiar, mudanças sensíveis virão da parte de Deus. Deus está trabalhando nos últimos preparativos para dar a ordem da volta do seu Filho. A igreja não ficará mais estagnada, a igreja não ficará mais confusa, a igreja não ficará mais entregue às mãos de homens. Deus já está pondo seu povo em movimento, Ele tem o seu povo na terra.
E agora será de uma forma mais acelerada que ele agirá. Espere e veja quão grandes mudanças o Senhor fará no seio do seu povo, na sua igreja, e nada mais será como antes, meus irmãos. Parece que eu posso ouvir no Espírito o mesmo comissionamento dado por Deus a Moisés. Diga ao povo que marche, porque Deus está movendo as regiões celestiais para fazer uma coisa nova na terra, e Ele fala isso aos seus profetas. E não adianta tentar voltar a ser como antes. Não adianta tentar ser saudosista e querer de volta o que nós estamos vivendo. Será um fracasso, não funcionará, não haverá sequência, porque Deus tem novas ordens. E porque ainda virão tempos de corte, de restrição ainda mais sérias da nossa liberdade. E Deus quer mudar para nos preparar. Não podemos mais ser apenas templo, não podemos mais depender de uma estrutura física apenas. Se houver, que ela seja leve e simples, mas a hora agora é para a gente investir na igreja, nas casas, em pessoas, em comunhão, nos relacionamentos, num pastoreio efetivo e real, e essa é a grande mudança tão necessária. E Deus está fazendo isso hoje. Eu creio que novos pastores se levantarão. Pastores sem títulos, pastores sem honrarias, pastores que não estão buscando o seu lugar por algum egoísmo próprio. Deus estará cumprindo a sua promessa de levantar nesses últimos dias pastores segundo o seu coração. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, diz o Senhor, que vos apacentem com conhecimento e sabedoria. Isso vocês podem ler lá em Jeremias capítulo 3. Deus ama a igreja. Jesus se entregou por ela, deu a vida por ela. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Na visão de Jesus, a igreja é uma construção, não de pedra, mas de pessoas. Pedras vivas de um edifício espiritual. E pessoas precisam de cuidado. Erigir uma vida espiritual exige cuidado, tempo, aplicação. E é preciso a igreja alcançar, cada um dos seus membros, uma vida espiritual sustentável. E o Senhor Jesus assumiu esse compromisso de construir, de edificar, de erigir esse templo espiritual. A igreja não pode mais ficar nessa roda viva de sucessão de eventos, de muito ativismo, ativismos da carne, muita atividade, muita distração. E o ministério pastoral daqui para frente precisa ser reinventado. Porque é preciso na vida da igreja, no cotidiano da igreja, precisa de mais contato, precisa de mais calor, precisa de mais encontro pessoal, precisa de mais relacionamento e amizade. E a igreja na casa é algo que Deus está falando conosco há muito tempo. Muito tempo esse assunto tem aquecido o coração dos profetas do Senhor na terra. E parece que agora há um novo horizonte para a edificação dessa igreja. Essa igreja que Jesus chamou de minha. Eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Ele é o Senhor e dono. A igreja não pertence a nenhum de nós. Nós somos súditos. Jesus, Ele sim é o Senhor de tudo. E Ele está agindo agora para mudar o cenário, porque quer uma igreja edificada, uma igreja orgânica, uma igreja viva, uma igreja relacional, uma igreja de vida abundante. Irmãos, estamos nós sabendo ler o tempo presente? Estamos entendendo o tempo presente? Para que a gente possa ser a igreja do futuro? Será que a gente está ouvindo a voz de Deus?
Será que estamos vendo a mão de Deus nisso tudo? Será que nós estamos entendendo a mensagem? Ou nós vamos perder o passo da história? Deus está levantando seus profetas para falar conosco. Podem ouvir. E Deus está falando porque nós somos uma igreja eleita. Nós somos o povo de Deus. A Bíblia diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abramos nossos olhos. Concordemos com o chamado do Senhor, concordemos com o Senhor, aceitemos o seu chamado para esta hora, meus irmãos, prestemos atenção. Algo rompeu nos céus, nada mais será como antes. Deus está voltando a agir na terra de novo. Há algo de Deus, algo poderoso e glorioso sobre nós. Para além da crise, para além da quarentena, para além do isolamento, para além do sofrimento pessoal, há um trabalho poderoso de Deus. O Espírito está pairando sobre a face das águas de novo. O Espírito de Deus está sobre o caos, sobre a escuridão, chocando, gestacionando. Algo poderoso e glorioso está sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus em nós. A palavra de Deus tem sido rara nesse tempo. E faz tempo que tem sido difícil achar a verdadeira palavra de Deus, mas Deus tem ouvido o clamor de um povo, os gemidos e as orações de um pequeno povo, um pequeno remanescente que é fiel, que tem estado inconformado com o estado de coisas na igreja, e eles têm chorado, e eles clamam, têm clamado por anos: Deus, restaura-nos, Deus, cura-nos, Deus, visita a tua vinha de novo, aviva a tua obra de novo. Ó irmãos, está chegando a hora em que a palavra criativa do Todo-Poderoso se fará ouvir novamente. Coisas novas serão feitas agora, não mais para o mundo dos homens, mas para o reino de Deus. Vamos prestar atenção ao que Deus está falando. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra do Senhor. E nada mais será como antes, porque Deus está agindo na terra de novo. Cabe a nós fazer uma lição de casa. Cabe a nós que o nosso espírito deva estar aceso como lâmpada do Senhor. Cabe a nós trabalhar. Cabe a nós aceitar a direção do Espírito Santo a nós para esta hora. Abramos nossos ouvidos espirituais para perceber o que o Senhor quer. Ele quer a verdadeira igreja. Ele quer a verdadeira comunhão. Ele quer o verdadeiro corpo de Cristo na terra, agindo e interagindo, e se preparando agora para vir a ser a igreja gloriosa, que testemunhará com poder, que falará ao mundo, que cumprirá toda a vontade do Senhor. Ó irmãos, não queiramos, não cedamos a esse desejo, não queiramos simplesmente que a quarentena acabe e voltemos a fazer o que estávamos fazendo antes. Não podemos tentar voltar ao normal. Eu rogo aos irmãos, reconheçamos que estávamos numa normalidade perversa. Às vezes alguns pastores, eles têm dificuldade de reconhecer isto. E alguns estão dizendo, mas agora a igreja tem a tecnologia a seu favor. Descobrimos uma ferramenta poderosa.
Agora, através das lives, da internet, das mídias, nós podemos fazer mais. É verdade. É verdade que a tecnologia pode ser muito boa. Está sendo muito boa. Mas lembre-se, meus irmãos, que isso será apenas por um tempo. Isso é temporário. Se nós olharmos acuradamente a palavra de Deus, isso é temporário. Aproveite enquanto é tempo. Mas como eu já disse, ainda virão tempos mais difíceis, de maior restrição, de mais perseguição. E a própria tecnologia que temporariamente está nos servindo, a internet, as mídias, a própria tecnologia serão instrumentos de controle total do anticristo. Por isso que nós precisamos mudar. E precisamos mudar para melhor, para o melhor. Precisamos nos preparar. Precisamos mudar para a coisa certa. E a coisa certa é a casa. É a comunhão da casa. É a casa que hospeda a igreja, que recebe a igreja, que edifica a igreja. E o nosso papel agora, com corações quebrantados, é aceitar esse jeito de Deus. Esse jeito de Deus de pastorear, de cuidar, de edificar e de fazer crescer a sua igreja. A casa é o jeito de Deus. E enquanto nós tivermos templo e liberdade, ok, aproveitemos. Mas eu vi algumas semanas atrás, muitos pastores, muita gente desesperada, porque não podia fazer culto, não tinha culto, porque o templo estava fechado, porque haviam impedimentos, haviam leis, decretos, havia intervenção do Estado, não pode. E se a gente acreditar só em lives como solução, vai quebrar de novo. Deus está nos chamando de volta para onde tudo começou, irmãos. Em casa. E vamos correr. Porque eu tenho entendido que esta breve solução que nós estamos tendo agora, esses arranjos que nós, pastores e ministérios, estamos fazendo para atender o povo, através de gravação, através de lives, através de drive-thru, através de algumas ideias que podem ser boas para o momento, mas não perdurarão. Nós precisamos correr, pois a hora agora é de preparação. É hora de nós nos mobilizarmos, nos arrumarmos, reunirmos-nos num bom conselho e decidirmos que a nossa casa será a casa de oração, a casa da comunhão. E nós não temos muito tempo, irmãos. Não temos. Não temos. Veja o que Deus tem falado. Preste atenção no que Deus quer fazer. Se estamos passando este tempo, não vamos impedir, não vamos recusar os tempos ordenados por Deus. Mas nós devemos nos voltar ao chamado e orientação do Espírito Santo. Devemos reposicionar o nosso serviço diante de Deus. A igreja tem estado acostumada com as reuniões coletivas, com as multidões, com conferências, encontros, festas. Isto é muito bom, isto é prazeroso, isto é gostoso, isto pode ser mesmo de Deus. Mas nós precisamos que cada um de nós que faz parte desta grande igreja levante o seu altar pessoal. Quem sabe não seja agora a hora de você abrir a sua casa para hospedar a igreja. Quem sabe você não seja um desses pastores que Deus levantará nos últimos dias, segundo o seu coração.
Quem sabe você não seja esta pessoa comprometida com o reino de Deus, com a verdade de Deus, com a edificação da igreja, como um ovelheiro, como um cuidador de almas, como um edificador da casa de Deus. Esta é a palavra que sufoca o meu coração nestes dias, meus irmãos. Prestemos atenção. Abramos nosso entendimento e o nosso coração para o que Deus está fazendo, está desejando fazer, querendo fazer, envolvendo as nossas próprias vidas. E que assim seja, que a vontade de Deus, que a vontade do Pai, que a vontade do Senhor Jesus seja feita na terra, com o seu povo, com a sua igreja, até que Ele venha. Em nome de Jesus, receba esta palavra de coração aberto, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor Deus, ó Todo-Poderoso, nosso desejo é que haja uma ligação desta palavra com os acontecimentos atuais. Pedimos que o Senhor ministre aos corações, Senhor, porque nós sentimos e entendemos há muito tempo que o Senhor está querendo consertar, restaurar o ministério pastoral na igreja, Senhor. Esse ministério precisa ser refinado, pessoalizado, e isso só é possível em nossas casas, em nossos lares, em meio às nossas famílias. Ó Senhor, nós entendemos que o Senhor quer usar o Brasil no mundo, que o Brasil tem um chamado, que a igreja no Brasil falará a este mundo. Ó Senhor, ajuda-nos a entender, dá-nos a graça da igreja funcionar no modo família, para que possamos ser o que o Senhor quer que sejamos. Eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor fale aos meus irmãos, que o Senhor ministre aos meus irmãos, para que entendam este novo desenho. Dá-nos esta graça, Senhor, de delegarmos muitos grupos pequenos, muitos grupos nas casas, essa multiplicação de muitos pastores nas casas. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos na direção e ordem do Espírito Santo do Senhor. Fala ao coração dos meus irmãos. Dá-nos esse entendimento, meu Pai, que o mundo quer ouvir os filhos de Deus, que o mundo não quer mais uma linguagem religiosa, o mundo não quer mais um discurso, o mundo quer exemplos, quer atitudes. Ó Senhor, dá-nos esta prática da casa, esta prática da verdade em amor. Prepara-nos para este novo tempo. Ó Senhor, queremos receber direção, unção do Espírito Santo do Senhor, para que esta hora chegue a nós, para a glória do Teu nome. Queremos cumprir a Tua vontade na terra, Senhor. Queremos ser usados nesta nossa geração, para a glória do Teu nome. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.